Olá, meus queridos, bem-vindos de volta à aula do 8º ano, aula de Matemática 2, e nessa aula a gente vai ver o capítulo 13, ângulos centrais, ângulos internos e externos dos polígonos regulares. É importante ressaltar que todos esses três ângulos que a gente está estudando nesse capítulo, eles pertencem aos polígonos regulares, tá? A gente vai estudar como eles se comportam nos polígonos regulares. Aparecem em outros polígonos irregulares? Aparecem, mas a matéria só vale para os polígonos regulares. Beleza? Ângulos centrais. O ângulo central é formado por segmentos de reta de vértices consecutivos ligados até o centro do polígono regular circunscrito. O que significa polígono circunscrito? É o polígono que está dentro e por fora dele, tocando nos vértices, existe uma circunferência. Exatamente como nesse polígono aqui, o nosso hexágono. Hexágono regular, porque ele tem 6 lados. Beleza? Tendo o nosso hexágono regular, vamos procurar o ângulo central dele. Bom, temos aqui dois vértices consecutivos. A, B. Mas é um hexágono, então ele possui mais vértices. C, D, E e F, certo? Então, se eu pegar dois segmentos de reta, dois vértices, se eu pegar dois vértices consecutivos, por exemplo, A e B, um seguido do outro, dois vizinhos, e ligar esses caras até o centro do polígono, esse centro que eu chamei de centro O, esse centro vale tanto para o polígono como é o centro da circunferência externa. Tá? Então, esse centro O liga tanto o vértice A quanto o vértice B. Dentro desse triângulozinho que foi formado, pelo o centro O, aparece este ângulo aqui, pequenininho. Este ângulo aqui, ele é o meu ângulo central. O meu ângulo central, então, ele aparece quando eu tenho dois segmentos de reta consecutivos ligados ao centro do meu polígono, ou o centro da minha circunferência. Então temos aqui o nosso mesmo polígono, nosso hexágono regular, só que dessa vez ele está traçado aqui todos os segmentos de reta ligando o centro do polígono até cada vértice. Então aquele primeiro que a gente marcou, ângulo central, ele não vale só para este ângulozinho aqui, ele vale para o cara aqui de baixo também, que também é um ângulo central. Ângulo central. Que vale para esse cara também, dois vértices consecutivos ligados ao centro. Então aqui também tem um ângulo central. Ora, do lado também, do lado também, do lado também. Então cada ângulo desse aqui tem a mesma medida, porque é um polígono regular dividido em partes iguais. E quantas partes foram divididas esse polígono aqui como exemplo? Bom, é um hexágono. Se é um hexágono, eu tenho 6 vértices. E cada vértice vai me determinar um ângulo central. Ora, então, 6 vértices, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos centrais. Se esses ângulos centrais são todos iguais e eles são divididos pela mesma quantidade, qual é o valor de todos esses ângulos somados? Seriam o quê? O valor da circunferência completa. Mas a circunferência completa não vale 360 graus? Vale 360 graus, está certo. Mas como esses ângulos iguais estão sendo divididos por 6 partes, porque a quantidade de lados... então quer dizer que cada ângulo central eu consigo achar ele só pegando 360, que é o valor da circunferência completa, dividido pela quantidade de lados que eu tenho. Ora, se eu tenho aqui 6 lados, ele vai ser dividido por 6. Se eu for ter um polígono aí de 10 lados, dividir por 10. Um polígono de 100 lados, dividiria por 100. Então, aqui eu vou falar que a fórmula 360 é dividido por n. N é a quantidade de lados que a gente já sabe. Então, o AC, o ângulo central, de qualquer polígono regular, a gente consegue determinar através dessa fórmula. Só pegar 360 e dividir pela quantidade de lados. Nesse caso aqui, a gente dividiria aí por 6, né? Então, o meu hexágono regular, o ângulo central do hexágono regular,
seria 360 dividido por 6. Ora, quanto que daria isso daí? Então, o ângulo central desse cara seria 60 graus. 60 graus é o valor do ângulo do centro do meu hexágono regular. Esse carinha aqui, esse AC, ele vale aqui 60 graus. Isso daqui vale para qualquer polígono. Octógono, 8 lados, só dividir por 8. Quadrilátero regular, o quadrado, só dividir por 4. Triângulo, só dividir por 3. E isso vale para qualquer um, de acordo com aquela tabelinha que eu passei para vocês anteriormente. Beleza. Até então, o ângulo central é um elemento novo que a gente ainda não viu em nenhum outro capítulo daí do 8º ano de Matemática 2. Mas o que a gente vai ver agora pela frente, a gente já viu tanto definições quanto exemplos e outras propriedades desses ângulos agora. O próximo ângulo que a gente vai ver é o ângulo interno. Só que a gente precisa dessa vez aprender a determinar o valor de um ângulo externo apenas. Então, se eu tenho um polígono de 10 lados, na minha brincadeira do ângulo interno, eu só preciso saber o valor de 1, dentro de polígonos regulares. É bom lembrar, tá? Então, como a gente consegue determinar esse cara? A partir do polígono regular, sabendo somente o número de lados deles. É bem fácil, é bem simples. Olha só. Lembrando que o ângulo interno é o valor de cada ângulo, ou seja, a gente vai determinar o valor de um individual, da parte interna do polígono, tá? Do polígono regular, pelo amor de Deus. Mas antes a gente vai fazer o uso de coisas que a gente aprendeu nos capítulos anteriores. Matemática é assim. Bom, nos episódios anteriores aí, a gente determinou, a gente descobriu junto que o somatório dos ângulos internos do polígono, de qualquer polígono regular, é igual a 180, que multiplicava n menos 2. Beleza? Isso daqui é conhecido por nós, foi demonstrado, foi entendido, é bem fácil. Mas o que isso aqui tem a ver? Bom, duas coisas. A gente está trabalhando com somatório de ângulos internos. A gente quer determinar um ângulo interno só. Então é bom a gente usar ele. E esse cara aqui, o somatório de ângulos internos, ele vale para qualquer polígono, mas nos polígonos regulares acontece uma parada legal. Se eu tenho um somatório nos polígonos regulares, como eles são regulares, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais, todos os ângulos internos e externos, e ângulos centrais, como a gente viu, ora, é um somatório de parcelas iguais. Para eu determinar cada uma delas, basta dividir. Exatamente, dividir pela quantidade de lados. Então quer dizer que o meu ângulo interno, eu consigo determinar ele através do valor do somatório dos ângulos internos dividido por n, que é o número de lados. Ora, mas SI não é esta fórmula toda? Esse SI aqui e este SI da fórmula são os mesmos caras? Sim. Então eu posso reescrever a minha fórmula. Como? O meu ângulo interno ainda vale também todo esse cara. Não vou repetir o SI, porque o SI já está aqui. Mas o SI é igual a quem? O SI é igual ao 180 vezes n menos 2. Só que não é SI dividido por n? Então, isso aqui não é SI. Então, vai ser esta fórmula aqui dividido também por n. Então, tenho duas maneiras de escrever a fórmula de ângulo interno. Para determinar o valor desse ângulo interno, eu posso usar somente SI sobre n, mas aí eu teria que saber quanto que vale esse SI. Para saber quanto que vale esse SI, é só usar essa fórmula aqui, que eu já deixei já prontinha. Se vocês usarem esse formato, já conseguem determinar o valor de um ângulo interno já de cara. Percebam que eu tenho dois n's na fórmula. André, esse n aqui de cima, que está subtraindo com 2, é o mesmo cara de baixo? É o mesmo cara de baixo. Como assim? É um n em cima e um n embaixo? É o mesmo valor? É sim, o mesmo valor. Exemplo. Nesse exemplo, ele pede para a gente determinar o valor do ângulo interno de um dodecágono. O que é um dodecágono? Dodecágono
como eu passei na tabelinha para vocês, é um polígono de 12 lados. Certo? Dodecágono é um polígono de 12 lados. Ou seja, se ele tem 12 lados, o valor do meu n é igual a 12. O meu n é igual a 12. É só isso que eu preciso saber. O valor do n. Por quê? De acordo com a fórmula do AI, eu preciso saber o somatório dos ângulos internos divididos pela quantidade de lados. Só que a gente sabe que o somatório dos ângulos internos são a mesma coisa que 180 vezes n menos 2 dividido por n. Então temos número de lados que aparece em cima e embaixo. Façam desta forma. Seguindo este modelo, vocês conseguem determinar qualquer ângulo interno de qualquer polígono. Eita! Seguindo esse modelo, vocês conseguem determinar qualquer ângulo interno de qualquer polígono regular. Beleza? Bom, substituindo então, a gente vai ter que AI é igual. Preciso fazer o SI sobre N agora? Não precisa, somente usar a última parte. Então é 180 que multiplica N menos 2. Quem é N? 12. Então 12 menos 2 dividido por N. Ué, não é o mesmo cara que a gente substitui em cima? Não vai substituir embaixo? Então é 12 de novo. N em cima, N embaixo. 12 em cima, 12 embaixo. Só resolver a expressãozinha agora. Muito fácil. Acabou a questão. Vai ficar 180 vezes, parênteses primeiro, 12 menos 2 dá 10. Então vai ficar 180 vezes 10 dividido por 12. 180 vezes 10 muito fácil. Aí é igual a 1.800 dividido por 12. Fazendo a divisão, temos que o meu AI é igual a 180 dividido por 12, vai dar 150 graus. Muito fácil. O ângulo interno de um polígono com 12 lados vale 150 graus. Não importa o tamanho desse polígono. Esse polígono pode ter 10 centímetros, pode ter 10 metros, 10 quilômetros. Os ângulos são sempre iguais. Porque como os polígonos são regulares, eles são proporcionais aí entre si. Beleza? Os ângulos se mantêm apesar da medida dos lados. Certo? Para polígonos com os mesmos lados, por favor. Beleza? Muito simples, muito fácil. E agora, depois do último exemplo, vamos para o próximo cara que vocês já conhecem também muito bem. Tá? É o nosso ângulo externo. Desta vez, nesse capítulo, a gente vai ver como determinar o ângulo externo de qualquer polígono regular. Lembrando, um único ângulo, não é o somatório deles. A gente vai usar o somatório? Vamos. Vimos nos ângulos internos. Só para lembrar vocês aqui do ângulo externo, a definição dele, né? Só para a gente lembrar. Ele é formado pelo prolongamento dos lados dos polígonos. Então, se eu faço um polígono qualquer e prolongo um dos lados dele, é formado do lado de fora o nosso ângulo externo. Externo, lado de fora, pelo amor de Deus. Para determinar o valor de cada um deles, vamos usar o quê? Informações importantes vistas nos episódios anteriores da nossa novela. A matemática é uma novela. Como a gente já sabe dos ângulos internos, o somatório dos ângulos internos foi útil para achar cada um, nos ângulos externos não vai ser diferente. Então a gente vai usar a fórmula de somatório dos ângulos externos. O que era interessante no somatório dos ângulos externos? Que eles não exigiam nenhum cálculo, porque era um valor fixo. 360 graus. Exatamente o valor do somatório de todos os ângulos externos de qualquer polígono sempre vai dar 360 graus. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Por quê? Ora, para determinar o nosso ângulo externo, como é um polígono regular, toda essa aula, todo esse capítulo 13, ele está relacionado com polígonos regulares, não irregulares. A gente está trabalhando só com polígonos bonitinhos, todos os lados iguais, todos os ângulos iguais.
como são todos os ângulos iguais, eu vou usar a fórmula de SE, o valor total deles, dividido pelo, como vocês já podem saber, número de lados. Então, SE dividido pelo número de lados, SE, dividido pelo número de lados, a gente consegue achar o valor de cada ângulo externozinho. Só que esse SE da fórmula passada é o mesmo SE de agora. Então, quanto que vale o SE? Que a gente já sabe, 360. Então, mexendo aqui na fórmula, é a mesma coisa que 360 dividido por N. Muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Mas espera aí. 360 dividido por N, número de lados? A gente viu isso no início da aula. É a mesma fórmula para ângulo central. Quer dizer que o valor do ângulo central e o valor do ângulo externo em polígonos regulares, são iguais? Sim, eles são iguais. Então, para polígonos regulares, o ângulo central é igual ao ângulo externo, sempre que for um polígono regular. Batata! Vamos ver um exemplo aí bem básico. Determine o ângulo externo do icoságono. Bonito esse nome, né? Icoságono. Icoságono significa polígono de 20 lados. Está, obviamente, naquela tabelinha da aula passada. Tira print daquele negócio, guarda, deixa ali no cantinho de oração, deixa ali guardado para vocês aquela tabelinha. É interessante que a gente entenda aqueles nomes e como funciona. Passei tanto a tabela quanto o prefixo dos nomes em grego e em latim. É bem legal. Bom, 20 lados é o nosso icoságono. E como sempre, 20 lados é o nosso valor de N. Usando a minha fórmula de ângulo externo, que é o que eu quero calcular, a gente vai usar o SE dividido por N. Mas a gente já sabe que SE é igual a 360. Então vai ser 360 dividido por N. Da mesma maneira que eu resolvi o ângulo interno. A é ângulo externo. Vou usar só a última parte da fórmula. É igual a 360 dividido pelo número de lados. Quantos lados eu tenho? 20. 20 lados. Icoságono, polígono de 20 lados. Ó, então quanto que vai dar o meu ângulo externo? Uma divisãozinha só, básica, simples, fácil. 360 dividido por 20 é igual a 18. 18 graus. O ângulo externo de um icoságono, polígono com 20 lados, é 18 graus. Então imagina aí, um icoságono, né, polígono com 20 lados, bem bonito ele. Se a gente prolongar qualquer um dos ladinhos, o ângulozinho de fora vai ter 18 graus. Bem pequenininho, porque como ele tem muitos lados, eles vão ficar bem abertos da parte de dentro. Quase 180 graus, é bem perto de 180 graus. O legal é que vocês podem perceber que à medida que a gente vai aumentando o número de lados do polígono, o ângulo interno dele vai cada vez mais se aproximar de 180 graus. Mas nunca vai ser 180 graus. Beleza? Ele vai sempre se aproximar muito perto, muito perto, muito perto. O ângulo externo de 20 lados é 18. De 30 lados é menor ainda. 50 lados vale para 1000 lados. Polígonos de 1 milhão de lados. E isso é um número de ângulo externo bem pequenininho. Mas ele ainda existe. Beleza? Só uma curiosidade que é bem bacana vocês já imaginarem esse tipo de situação. Voltando então, temos aqui que o nosso ângulo externo é 18. Batata, muito fácil. Essa é a fórmula para determinar o ângulo externo. Mas aí vocês podem falar para mim: ah, mas André, tá muito fácil, igual na matéria anterior, é só ler mais ou menos aí, usar uma formulazinha ou outra, bem fácil, elas até se repetem, ângulo externo, ângulo central. Como a gente vai usar essas fórmulas? Como a gente vai usar essa parte do capítulo? Elas vão estar umas unidas às outras. Vocês vão ter que usar conteúdos de vários capítulos, às vezes numa mesma questão. 1, 2, 3, 4, 5 capítulos juntos. Tanto de triângulos, somatório de ângulos, ângulo interno, nomenclatura de polígonos, por aí vai. Beleza? Então a gente vai usar essas matérias dessa forma, misturadas nas outras. Então vai exigir de vocês
treinamento na interpretação e compreensão de texto. Beleza? Vocês vão ter que praticar aí. E é lógico que a gente melhora essa habilidade fazendo, exercitando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Pratiquem, façam os exercícios da apostila conceituais antes dos professores fazerem ao vivo, tá? E quando a gente for avançando nos próximos capítulos, a gente vai ver o 14 aí, quando chegar no 15, a gente vai fazer bastantes exercícios aqui juntos, tá? Englobando, é claro, como eu falei ainda agora, todas as matérias que a gente já viu aí de polígonos. Tanto essas, capítulo 14, capítulo 12 e 11 e por aí vai. Matemática é acumulativa. Então a gente só consegue chegar lá na frente se a gente tiver um caminho percorrido de maneira excelente. Tá bom? Um beijo, um abraço para todos.